Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para as notícias. O clima nos bastidores do futebol internacional simplesmente ferveu depois que Carlo Ancelotti, atualmente comandante da seleção brasileira, deixou escapar comentários que balançaram profundamente o ambiente corintiano e, de quebra, repercutiram por toda a Europa. E o mais interessante é que nada disso aconteceu em uma coletiva oficial, nem em uma entrevista exclusiva preparada para causar barulho. Os relatos apontam que tudo surgiu de uma conversa informal, daquelas de corredor. Quando o treinador italiano teria sido questionado por jornalistas europeus sobre sua percepção do futebol sul-americano, especialmente do Brasil, onde ele assumiu o comando recentemente. E aí, segundo rumores fortes que ganharam vida em vários veículos esportivos na Europa, Ancelotti teria falado tanto bem quanto mal do Corinthians, gerando uma onda de interpretações, debates e especulações sobre o que de fato ele pensa sobre a equipe paulista. A questão não é apenas o teor dos comentários, mas o impacto, já que qualquer frase partida ao meio ou observação torta, dita por uma figura gigante como Ancelotti, vira munição para discussões intensas. A partir daí, os bastidores começaram a ferver, e cada palavra atribuída a ele passou a ser dissecada como se fosse uma revelação bombástica sobre o futuro do clube e do futebol brasileiro. Conforme os burburinhos ganharam força, o lado positivo dos supostos elogios de Ancelotti acabou recebendo grande atenção, especialmente quando fontes dizem que o treinador teria destacado a paixão da torcida corintiana, um ambiente que, segundo ele, lembra os maiores caldeirões europeus. Dizem que ele ficou impressionado com a forma como os torcedores empurram o time, mesmo em momentos turbulentos, e que teria comparado a energia da Neoquímica Arena com os dias mais intensos de grandes estádios europeus como San Siro ou o Santiago Bernabéu. Para muitos, essas palavras soaram como uma reverência rara, vinda de um dos nomes mais respeitados do planeta Bola, alguém que já comandou gigantes e conviveu com os melhores jogadores do mundo em diferentes gerações. E é por isso que muita gente achou especial ouvir esse suposto reconhecimento, mesmo que ainda sem confirmação oficial. O elogio, mesmo indireto, foi suficiente para animar os corintianos e colocar especialistas em programas esportivos europeus discutindo o porquê de Ancelotti destacar justamente o Corinthians entre tantos clubes brasileiros que estão no cenário atual. Tudo isso fez crescer mais ainda o interesse em descobrir se havia um motivo escondido atrás dessas palavras enigmáticas. Mas junto com os elogios, vieram comentários que teriam sido interpretados como críticas, o que gerou um impacto ainda maior, já que a Europa gosta de transformar qualquer nuance em um grande debate. De acordo com rumores, Ancelotti teria mencionado que o Corinthians, apesar da força da torcida, vive uma fase administrativa delicada, com estrutura que ele considera abaixo do padrão ideal para um clube de tamanho continental. Essa observação, mesmo que dita num contexto técnico e analítico, repercutiu como se fosse uma bomba, principalmente porque discutia diretamente a organização interna do clube. Na Europa, comentaristas reagiram imediatamente, afirmando que o treinador italiano estaria dando um recado sutil sobre o quanto o futebol brasileiro ainda precisa evoluir em termos de gestão. No Brasil, por outro lado, a reação foi temperada com indignação por alguns e reconhecimento por outros.
A mistura de elogios e críticas fez com que cada frase atribuída a ele se tornasse parte de uma narrativa maior, como se Ancelotti estivesse tentando dizer algo além das palavras. Algo que talvez revelasse sua visão sobre o futuro do futebol nacional e até mesmo sobre as expectativas para a seleção que comanda. Tudo isso contribuiu para deixar o clima ainda mais quente e cheio de especulações. A partir desse momento, o rumor virou combustível para teorias de todos os tipos, especialmente porque na Europa começaram a surgir reportagens questionando se Ancelotti estaria apenas fazendo observações aleatórias ou se estaria intencionalmente conectando a situação de clubes brasileiros com sua filosofia à frente da seleção. Alguns jornalistas espanhóis e italianos levantaram a hipótese de que Ancelotti, acostumado a treinar clubes com estruturas milionárias, estaria estranhando os desafios do futebol brasileiro e usou o Corinthians como exemplo simbólico dessa distância. Outros, porém, acreditam que os comentários foram tirados de contexto e inflados para criar um barulho midiático que acaba sempre envolvendo clubes de massa. O curioso é que nada disso foi confirmado diretamente, mas mesmo assim a discussão cresceu como um incêndio em campo seco, movida por suposições, interpretações exageradas e até rivalidades históricas. E como todo rumor bem construído, essa história começou a ganhar ramificações, alimentando debates sobre o quanto as opiniões de grandes treinadores internacionais influenciam a imagem do futebol brasileiro em outros continentes. A combinação de silêncio oficial e repercussão internacional fez com que o assunto se tornasse um dos mais comentados do dia. Entre as torcidas organizadas, especialmente na Europa, muitos começaram a questionar a intenção por trás das palavras atribuídas a Ancelotti. Os programas de debate passaram a analisar se o treinador estaria tentando valorizar o ambiente competitivo que encontrou no Brasil ou se estaria usando o Corinthians como símbolo de um contraste entre paixão e estrutura. Isso deu origem a uma enxurrada de comentários que, de certa forma, colocam o Corinthians em evidência internacional, algo que não acontecia há algum tempo. O interessante é que alguns analistas europeus, conhecidos por sua visão mais crítica, chegaram a dizer que Ancelotti não teria falado nada demais, apenas o óbvio. Outros argumentaram que, vindo dele, até o óbvio vira manchete. E no meio disso tudo, o Corinthians, mesmo sem se pronunciar, acabou sendo arrastado para um debate global sobre o futuro do futebol brasileiro. Algo que ninguém estava esperando. A reação da Europa foi tão ampla que o assunto ultrapassou o noticiário esportivo e entrou no campo cultural, onde a paixão da torcida corintiana foi destacada como um fenômeno social digno de estudo, enquanto a crítica estrutural virou pauta em universidades e podcasts especializados. Com o passar das horas, o rumor ganhou uma segunda camada, a especulação sobre possíveis encontros ou conversas entre Ancelotti e representantes do Corinthians, mesmo que isso não tenha qualquer sinal concreto de veracidade. Mas como sempre acontece quando se mistura um nome gigantesco com um clube de torcida colossal, a imaginação coletiva tomou conta da narrativa. Já havia gente dizendo que talvez Ancelotti estivesse elogiando e criticando ao mesmo tempo, porque estaria observando algo para o futuro, como se quisesse manter portas abertas ou testar a reação da mídia. Tudo isso é alimentado pelo fato de que o treinador italiano sempre foi elegante nas palavras e raramente faz críticas diretas. Então, quando surge um rumor dizendo que ele teria falado demais, os especialistas imediatamente estranham, imaginam intenções ocultas ou tentam ligar pontas que talvez nem existam.
Seja como for, o Corinthians voltou ao centro das discussões internacionais. E o nome de Ancelotti passou a ser repetido constantemente nos debates sobre futebol brasileiro, criando um burburinho que promete continuar crescendo nos próximos dias. À medida que o rumor continuou se espalhando, o foco se deslocou para a repercussão dentro da própria seleção brasileira, onde alguns jogadores teriam ficado curiosos com a suposta sinceridade de Ancelotti ao falar sobre clubes brasileiros, especialmente um gigante como o Corinthians. A mídia brasileira, naturalmente, abraçou essa narrativa com força total, transformando o comentário inicial em um verdadeiro furacão informativo. Programas esportivos passaram o dia inteiro especulando, tentando decifrar se os elogios significavam respeito profundo ou se as críticas apontavam para uma preocupação mais ampla sobre a infraestrutura do futebol nacional. Alguns comentaristas, inclusive, levantaram a possibilidade de que Ancelotti estivesse tentando pressionar indiretamente clubes e federações a investirem mais em estrutura, algo que poderia beneficiar diretamente a seleção. E esse debate não ficou restrito ao Brasil. Emissoras europeias, principalmente as italianas e espanholas, começaram a discutir abertamente a relação histórica entre treinadores estrangeiros e o futebol brasileiro. A repercussão tomou tamanho que, mesmo sem confirmação oficial, o rumor já havia ganhado vida própria, como se fosse um fato consumado. A Europa adorou a narrativa. E quando a Europa gosta de uma história, ela não solta. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores do Corinthians se dividiram entre os que receberam os elogios com orgulho e aqueles que reagiram às críticas com indignação, questionando a legitimidade e a intenção do treinador italiano. Muitos apontaram que Ancelotti sequer viveu o dia a dia do clube e que, portanto, não teria base suficiente para opinar sobre a estrutura corintiana. Outros, porém, viram a crítica como um alerta necessário, algo que muitos já diziam há anos, mas que só ganhou destaque quando mencionado por um gigante do futebol europeu. Esse contraste entre emoção e racionalidade criou um ambiente digital intenso, cheio de debates jogados para todos os lados. Figuras importantes da mídia esportiva começaram a entrar no debate, aumentando ainda mais o alcance das opiniões atribuídas a Ancelotti. De forma curiosa, até torcedores de rivais do Corinthians passaram a usar as supostas palavras do treinador como munição, transformando o rumor em mais uma peça da eterna guerra entre torcidas brasileiras. A influência do nome de Ancelotti, mesmo sem confirmação oficial, mostrou o quanto pessoas de grande prestígio conseguem modificar o cenário público em poucos minutos. Do outro lado do oceano, comentaristas europeus continuaram a analisar o caso quase como se fosse um estudo antropológico sobre a paixão brasileira pelo futebol. Muitos programas destacaram que o Corinthians aparece frequentemente em pautas internacionais sempre que algum treinador renomado comenta sobre cultura futebolística. Eles discutiram o tamanho do impacto provocado por uma simples declaração, verdadeira ou não, e como isso revela a força da relação emocional entre um clube e sua torcida. Em alguns debates, analistas chegaram a afirmar que Ancelotti, mesmo sem intenção, teria contribuído para colocar o Corinthians de volta ao radar europeu como um fenômeno de massa. Ao mesmo tempo, levantou-se a tese de que, se ele realmente tivesse feito observações negativas sobre a estrutura do clube, estaria desempenhando um papel quase pedagógico, incentivando a profissionalização do futebol brasileiro de forma indireta.
A análise europeia sempre tende a ir além do óbvio, e esse caso virou um daqueles episódios perfeitos para se discutir a interseção entre tradição, emoção e modernização no futebol internacional. E assim, o rumor seguiu crescendo como uma onda que se alimenta de interesse, debate e interpretações. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Com o crescimento desenfreado da história, especialistas brasileiros passaram a focar na relação de Ancelotti com a imprensa, destacando que ele sempre foi um treinador muito reservado, medindo cuidadosamente cada palavra para evitar polêmicas desnecessárias. Isso fez com que muitos duvidassem que ele realmente tivesse feito críticas tão diretas ao Corinthians, reforçando a teoria de que os comentários podem ter sido distorcidos ou interpretados de forma mais agressiva do que o necessário. Ainda assim, a narrativa continuou firme e forte, impulsionada pelo desejo natural da mídia de alimentar grandes discussões, especialmente quando envolvem figuras de peso. Começaram até a surgir análises psicológicas sobre o estilo de comunicação do treinador italiano, tentando decifrar suas intenções através de padrões observados em entrevistas antigas. É impressionante como um simples rumor pode se transformar em um campo de estudos, com especialistas de diferentes áreas tentando contribuir para a compreensão do que pode ter acontecido. O Corinthians, mesmo sem dizer uma palavra, tornou-se parte de um enredo gigantesco que atravessou fronteiras e ganhou caráter quase acadêmico. No meio desse caos informacional, começaram também as especulações sobre como o próprio Ancelotti estaria reagindo à repercussão inesperada. Alguns veículos mencionaram que ele teria ficado surpreso com o tamanho do barulho, enquanto outros sugeriram que o italiano teria achado tudo exagerado, típico da cultura esportiva moderna, onde qualquer frase vira manchete global. A verdade é que ninguém sabe ao certo, e talvez nunca saiba, porque o treinador costuma evitar entrar em discussões que considera secundárias. Mas a ausência de posicionamento só alimentou mais teorias, já que muitos interpretaram o silêncio como confirmação indireta de que ele realmente teria falado algo marcante. E nesse ponto, o rumor já estava tão avançado que a narrativa tinha virado praticamente autossuficiente, se espalhando não pela veracidade, mas pela força da especulação. Essa dinâmica mostra como o universo do futebol contemporâneo não depende apenas de fatos, mas também das histórias que se constroem em torno desses fatos. E poucas histórias têm tanta força quanto a combinação de um gigante europeu e um clube com torcida monstruosa como o Corinthians. Por fim, enquanto a história continua circulando entre programas de TV, podcasts, jornais e redes sociais, resta a sensação de que, independentemente do que Ancelotti tenha dito ou deixado de dizer, o Corinthians saiu desse episódio, mais uma vez, como protagonista de uma narrativa global. E isso, por si só, já é algo grandioso, pois nem todo clube tem tamanho e relevância suficientes para gerar repercussão internacional a partir de rumores informais. O efeito dominó desse episódio ultrapassou as fronteiras do Brasil e se espalhou pela Europa, reacendendo debates sobre gestão, estrutura, paixão, tradição e competitividade. É como se o rumor tivesse sido apenas a fagulha inicial de uma discussão muito maior, que envolve o futuro do futebol brasileiro e a percepção internacional sobre ele. E nesse cenário, tanto Ancelotti quanto o Corinthians acabaram envolvidos em uma trama que mistura admiração, críticas, interpretações e muito barulho.
Exatamente como acontece com tudo que envolve gigantes. No fim das contas, essa história mostra como o futebol, mesmo quando baseado em rumores, continua sendo um terreno fértil para narrativas que ganham força própria e se transformam em verdadeiras novelas globais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!